Gálatas 5. Neste capítulo, explicar seu discurso anterior. Ele começa com uma advertência geral, ou exortação, versículo 1, que depois aplica por várias considerações, versos 2 a 12. Ele então os pressiona a uma piedade prática séria, que seria o melhor antídoto contra as armadilhas de seus falsos mestres. Particularmente, primeiro, que eles não devem lutar um com o outro, versos 13 a 15. Segundo, que eles lutariam contra o pecado, onde ele mostra, primeiro, que há em cada um uma luta entre a carne e o espírito, verso 17. Segundo, que é nosso dever e interesse nesta luta ficar do lado da melhor parte, versos 16 e 18. Terceiro, ele especifica as obras da carne que devem ser vigiadas e mortificadas, e os frutos do Espírito que devem ser produzidos e apreciados, e mostra a importância de que sejam assim, versos 19 a 24. E então conclui o capítulo com uma advertência contra o orgulho e a inveja. Exortação à firmeza. Versos 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. 2. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 10. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Na primeira parte deste capítulo, o apóstolo adverte os Gálatas a prestar atenção aos mestres judaizantes, que se esforçavam para trazê-los de volta à escravidão da lei. Ele já havia argumentado contra eles antes e havia mostrado amplamente como os princípios e o espírito daqueles professores eram contrários ao espírito do Evangelho. E agora, isso é como se fosse a inferência geral ou aplicação de todo esse discurso. Visto que parecia, pelo que foi dito, que só podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo e não pela justiça da lei, e que a lei de Moisés não estava mais em vigor, nem os cristãos sob qualquer obrigação de se submeterem a ela. Portanto, ele deseja que eles permaneçam firmes na liberdade com a qual Cristo nos libertou, e não sejamos novamente enredados no jugo da escravidão. Observe aqui. Primeiro, sob o Evangelho, somos emancipados, somos levados a um estado de liberdade, no qual somos libertos do jugo da lei cerimonial e da maldição da lei moral. De modo que não estamos mais presos à observância de um, nem amarrados ao rigor da outra, que amaldiçoa todo aquele que não continua em todas as coisas escritas nela para fazê-las. Capítulo 3, verso 10. 2. Devemos esta liberdade a Jesus Cristo. Foi Ele quem nos libertou. Por seus méritos, Ele satisfez as exigências da lei violada e, por sua autoridade como Rei, Ele nos isentou da obrigação dessas ordenanças carnais que foram impostas aos judeus. E 3. É, portanto, nosso dever permanecer firme nesta liberdade, constante e fielmente aderir ao Evangelho e à liberdade dele, e não nos permitir, sob qualquer consideração, ser novamente enredados no jugo da escravidão,
nem persuadidos a retornar à lei de Moisés. Esta é a advertência ou exortação geral que nos versículos seguintes o apóstolo reforça por várias razões ou argumentos, como, primeiro, que sua submissão à circuncisão e a dependência das obras da lei para a justiça era uma contradição implícita de sua fé como cristãos e uma perda de todas as suas vantagens por Jesus Cristo. Versos 2 e 4. E aqui podemos observar: 1. Com que solenidade o apóstolo afirma e declara isto: Eis que eu, Paulo, vos digo. Verso 2. E ele o repete, verso 3. Eu testifico a vocês. Como ele havia dito: Eu, que me provei um apóstolo de Cristo, e recebi dele minha autoridade e instruções, declaro e estou pronto para penhorar meu crédito e reputação sobre isso, que se você for circuncidado, Cristo de nada vos servirá, etc. Onde ele mostra que o que ele estava dizendo agora não era apenas uma questão de grande importância, mas o que poderia ser mais seguramente dependido. Ele estava tão longe de ser um pregador da circuncisão, como alguns podem relatar que ele era, que ele considerou isso como uma questão da maior consequência que eles não se submetessem a isso. 2. O que ele tão solenemente e com tanta segurança declara é que se eles fossem circuncidados, Cristo nada lhes lucraria, etc. Não devemos supor que é mera circuncisão que o apóstolo está falando aqui, ou que era seu objetivo dizer que ninguém que é circuncidado poderia ter algum benefício por Cristo, pois todos os santos do Antigo Testamento foram circuncidados, e ele mesmo consentiu na circuncisão de Timóteo, mas ele deve ser entendido como falando da circuncisão no sentido em que os mestres judaizantes a impuseram, que ensinavam que, a menos que fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Atos 15:1. Que este é seu significado aparece no verso 4, onde ele expressa a mesma coisa por serem justificados pela lei ou buscando justificação pelas obras dela. Agora, neste caso, se eles se submetessem à circuncisão neste sentido, ele declara que Cristo não lhes aproveitaria nada, que eles eram devedores de toda a lei, que Cristo havia se tornado sem efeito para eles e que eles caíram da graça. De todas essas expressões, parece que assim eles renunciaram ao modo de justificação que Deus havia estabelecido. Sim, que eles se colocaram sob a impossibilidade de serem justificados aos seus olhos, pois se tornaram devedores de toda a lei que exigia uma obediência que eles não eram capazes de cumprir e denunciaram uma maldição contra aqueles que falharam nela, e, portanto, condenou, mas não pôde justificá-los. E, portanto, tendo assim se revoltado com Cristo e construído suas espécies na lei, Cristo não lhes traria nenhum benefício, nem teria nenhum efeito para eles. Assim, ao serem circuncidados para serem salvos, eles renunciaram ao cristianismo. Assim se isolam de todas as vantagens de Cristo, e, portanto, havia a maior razão pela qual eles deveriam aderir firmemente à doutrina que haviam abraçado, e não se deixando colocar sob este jugo de escravidão. Observe. 1. Embora Jesus Cristo seja capaz de salvar totalmente, ainda há multidões a quem ele não aproveitará nada. 2. Todos aqueles que buscam ser justificados pela lei tornam Cristo sem efeito para eles. Ao construírem suas espécies nas obras da lei, eles perdem todas as suas espécies dele, pois ele não será o salvador de ninguém que o não possua e confie nele como seu único salvador. Segundo, para persuadi-los a permanecer firmes na doutrina e na liberdade do Evangelho, ele apresenta a eles a seu próprio exemplo e o de outros judeus que abraçaram a religião cristã e os informa quais eram suas esperanças. Saber que através do Espírito eles estavam esperando pela esperança da justificação pela fé. Embora fossem judeus por natureza e tivessem sido criados sob a lei, sendo, no entanto, levados ao conhecimento de Cristo pelo Espírito, renunciaram a toda dependência das obras da lei e buscaram justificação e salvação apenas por fé nele. E, portanto, deveria ser a maior folícia daqueles que nunca estiveram sob a lei permitir-se serem submetidos a ela e basearem suas espécies nas obras dela. Aqui podemos observar: 2. Devemos esta liberdade a Jesus Cristo. Foi Ele quem nos libertou.
Por seus méritos, ele satisfez as exigências da lei violada, e por sua autoridade como rei, ele nos isentou da obrigação dessas ordenanças carnais que foram impostas aos judeus. 3. É, portanto, nosso dever permanecer firme nesta liberdade, constantemente e fielmente aderir ao Evangelho e à liberdade dele, e não nos permitir, sob qualquer consideração, ser novamente enredados no jugo da escravidão, nem persuadidos a retornar à lei de Moisés. Esta é a advertência ou exortação geral que nos versículos seguintes o apóstolo reforça por várias razões ou argumentos, como: primeiro, que sua submissão à circuncisão e a dependência das obras da lei para a justiça era uma contradição implícita de sua fé como cristãos e uma perda de todas as suas vantagens por Jesus Cristo, versos 2 a 4. E aqui podemos observar: 1. Com que solenidade o apóstolo afirma e declara isto: Eis que eu, Paulo, vos digo, verso 2, e ele o repete, verso 3, eu testifico a vocês. Como ele havia dito, eu que me provei um apóstolo de Cristo e recebi dele minha autoridade e instruções, declaro e estou pronto para penhorar meu crédito e reputação sobre isso, que se você for circuncidado, Cristo de nada vos servirá, etc. Onde ele mostra que o que ele estava dizendo agora não era apenas uma questão de grande importância, mas o que poderia ser mais seguramente dependido. Ele estava tão longe de ser um pregador da circuncisão, como alguns podem relatar que ele era, que ele considerou isso como uma questão da maior consequência, que eles não se submetessem a isso. 2. O que ele tão solenemente e com tanta segurança declara é que se eles fossem circuncidados, Cristo nada lhes lucraria, etc. Não devemos supor que é mera circuncisão que o apóstolo está falando aqui, ou que era seu objetivo dizer que ninguém que é circuncidado poderia ter algum benefício por Cristo, pois todos os santos do Antigo Testamento foram circuncidados, e ele mesmo consentiu na circuncisão de Timóteo. Mas ele deve ser entendido como falando da circuncisão no sentido em que os mestres judaizantes a impuseram, que ensinavam que, a menos que fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Atos 15, 1. Que este é o seu significado aparece no verso 4, onde ele expressa a mesma coisa por serem justificados pela lei, ou buscando justificação pelas obras dela. Agora, neste caso, se eles se submetessem à circuncisão neste sentido, ele declara que Cristo não os aproveitaria nada, que eles eram devedores de toda a lei, que Cristo havia se tornado sem efeito para eles, e que eles caíram da graça. De todas essas expressões, parece que assim eles renunciaram ao modo de justificação que Deus havia estabelecido. Sim, que eles se colocaram sob a impossibilidade de serem justificados a seus olhos, pois se tornaram devedores de toda a lei, que exigia uma obediência que eles não eram capazes de cumprir, e denunciavam uma maldição contra aqueles que falharam nela, e portanto condenou, mas não pôde justificá-los. E, portanto, tendo assim se revoltado com Cristo e construído suas esperanças na lei, Cristo não os traria nenhum benefício, nem teria nenhum efeito para eles. Assim, ao serem circuncidados para serem salvos, eles renunciaram ao cristianismo. Assim, se isolaram de todas as vantagens de Cristo. E, portanto, havia a maior razão para que eles deveriam aderir firmemente à doutrina que haviam abraçado e não se deixarem colocar sobre esse jugo da escravidão. Observe. 1. Embora Jesus Cristo seja capaz de salvar totalmente, ainda há multidões a quem ele não aproveitará nada. 2. Todos aqueles que buscam ser justificados pela lei tornam Cristo sem efeito para eles. Ao construírem suas esperanças nas obras da lei, eles perdem todas as suas esperanças dele, pois ele não será o salvador de ninguém que não o possua e confie nele como seu único salvador. 2. Para persuadi-los a permanecer firme na doutrina e na liberdade do Evangelho, ele apresenta a eles o seu próprio exemplo e o de outros judeus que abraçaram a religião cristã e os informa quais eram suas esperanças. Na verdade, que todos, tanto como judeus quanto não judeus, estavam torcendo para a esperança da justificação pela fé, assim como todos os santos que procederam a Cristo buscaram a justificação pela fé apenas nele, e portanto seria a maior loucura dos gentios que nunca estiveram sob a lei permitir-se serem submetidos a ela e basearem suas esperanças nas obras da lei. Aqui podemos observar 4 coisas. O que os cristãos estão esperando?
é a esperança da justiça, pela qual devemos principalmente entender a felicidade do outro mundo. Isso é chamado de esperança dos cristãos, pois é o grande objetivo de sua esperança, que eles desejam e buscam acima de tudo. E a esperança da justiça, pois suas esperanças são fundadas na justiça, não a deles, mas a de nosso Senhor Jesus. Pois, embora uma vida de justiça seja o caminho que leva a essa felicidade, ainda assim é a justiça de Cristo sozinha que o adquiriu para nós e por causa da qual podemos esperar ser levados à posse dele. Quando o apóstolo representa assim o caso dos cristãos, fica implícito que se eles esperavam ser justificados e salvos de qualquer outra maneira, provavelmente encontrariam uma decepção. E, portanto, estavam muito preocupados em aderir à doutrina do Evangelho que eles abraçaram. Terceiro, ele argumenta a partir da natureza e do desígnio da instituição cristã, que deveria abolir a diferença entre judeus e gentios e estabelecer a fé em Cristo como meio de nossa aceitação por Deus. Ele lhes diz, verso 6, que em Cristo Jesus, ou sob a dispensação do Evangelho, nem a circuncisão vale coisa alguma, nem a incircuncisão. Embora, enquanto durasse o estado legal, houvesse uma diferença entre judeus e gregos, entre os que eram e os que não eram circuncidados, sendo os primeiros admitidos nos privilégios da Igreja de Deus, dos quais os outros eram excluídos, ainda assim era de outra forma no estado do Evangelho. Cristo, que é o fim da lei, tendo vindo, agora não era nem aqui nem ali se um homem era circuncidado ou incircunciso. Ele não era nem o melhor para um, nem o pior para o outro. Nenhum ou outro o recomendaria a Deus. E, portanto, como seus professores judaizantes eram muito irracionais ao impor a circuncisão sobre eles e obrigá-los a observar a lei de Moisés, eles devem ser muito imprudentes ao se submeterem a eles aqui. Primeiro, mas, embora ele assegure-lhes que nem a circuncisão nem a incircuncisão valeriam para sua aceitação por Deus, ele os informa o que faria. E isso é fé que opera pelo amor. Uma fé em Cristo que se descobre verdadeira e genuína por um amor sincero a Deus e ao próximo. Se eles tivessem isso, não importava se eram circuncidados ou incircuncisos, mas sem isso, nada mais os sustentaria em qualquer lugar. Note: 1. Nenhum privilégio externo ou profissão valerá para nossa aceitação por Deus sem uma fé sincera em nosso Senhor Jesus. 2. A fé, onde é verdadeira, é uma graça operante. Ela opera pelo amor, amor a Deus e amor a nossos irmãos. E a fé, operando assim pelo amor, é tudo em nosso cristianismo. 4. Para recuperá-los de seus retrocessos e engajá-los em maior firmeza para o futuro, ele os lembra de seus bons começos e os convida a considerar de onde eles foram tão alterados em relação ao que haviam sido. Verso 7. Primeiro, ele lhes diz que correram bem. Em seu primeiro início no cristianismo, eles se comportaram de maneira muito louvável, abraçaram prontamente a religião cristã e descobriram um zelo crescente nos caminhos e trabalhos dela. Como em seu batismo eram devotados a Deus e se declararam discípulos de Cristo, então seu comportamento era agradável ao seu caráter e profissão. Observe. 1. A vida de um cristão é uma corrida na qual ele deve correr e perseverar se quiser obter o prêmio. 2. Não é suficiente que corramos nesta corrida por uma profissão de cristianismo, mas devemos correr bem, vivendo de acordo com essa profissão. Assim, esses cristãos fizeram por algum tempo, mas foram obstruídos em seu progresso e foram desviados do caminho ou pelo menos obrigados a fraquejar e vacilar nele. Portanto, 2. Ele pergunta a eles e os convida a se perguntarem: quem os impediu? Como aconteceu que eles não se mantiveram no caminho em que começaram a correr tão bem?
Ele sabia muito bem quem eles eram e o que os impedia. Mas ele gostaria que eles fizessem a pergunta a si mesmos e considerassem seriamente se eles tinham algum bom motivo para ouvir aqueles que lhes causavam esse distúrbio e se o que eles ofereciam era suficiente para justificá-los em sua conduta atual. Observe. 1. Muitos que se iniciam na religião e correm bem por algum tempo, correm dentro dos limites designados para a corrida e também correm com zelo e entusiasmo. Ainda assim, de um modo ou de outro, são impedidos em seu progresso ou saem do caminho. 2. Diz respeito àqueles que correram bem, mas agora começam a sair do caminho ou a se cansar, indagando o que os impede. Os jovens convertidos devem esperar que Satanás coloque pedras de tropeço em seu caminho e faça tudo o que puder para desviá-los do curso em que estão. Mas, sempre que se encontram em perigo de serem expulsos, fariam bem em considerar quem é que os impede. Quem quer que tenham impedido esses cristãos, o apóstolo diz a eles que, ao ouvi-los, eles foram impedidos de obedecer à verdade e assim corriam o risco de perder o benefício do que haviam feito na religião. O evangelho que ele havia pregado a eles e que eles abraçaram e professaram, ele os assegura que era a verdade. Foi apenas aí que o verdadeiro caminho da justificação e da salvação foi plenamente descoberto, e, para que usufruíssem de sua vantagem, era necessário que o obedecessem, que aderissem firmemente a ele e continuassem a governar suas vidas e esperada espera de acordo com as direções dele. Se, portanto, eles se permitirem ser afastados dele, eles devem ser culpados da maior fraqueza e loucura. Observe. A verdade não é apenas para ser crida, mas para ser obedecida, para ser recebida não apenas à luz dela, mas no amor e poder dela. B. Aqueles que não obedecem corretamente à verdade, que não aderem firmemente a ela. V. Ele defende a firmeza deles na fé e a liberdade do Evangelho do mau surgimento daquela persuasão pela qual eles foram afastados dele, no verso 8. Esta persuasão, diz ele, não vem daquele que os chamou. A opinião ou persuasão que o apóstolo aqui fala foi sem dúvida a da necessidade de serem circuncidados e de guardar a lei de Moisés, ou de misturar as obras da lei com a fé em Cristo no negócio da justificação. E isto era o que os professores judaizantes tentavam impor a eles e em que eles haviam caído com muita facilidade. Para convencê-los de sua folhice aqui, ele lhes diz que essa persuasão não vem daquele que os chamou, isto é, de Deus, por cuja autoridade o Evangelho lhes foi pregado e eles foram chamados para a comunhão dele, ou do próprio apóstolo que havia sido empregado como um instrumento para chamá-los para cá. Não poderia vir de Deus, pois era contrário ao modo de justificação e salvação que ele havia estabelecido, e nem poderiam eles tê-lo recebido do próprio Paulo, pois, seja o que for que alguns possam pretender, ele sempre foi um opositor e não um pregador da circuncisão, e se em algum caso ele se submeteu a ela por causa da paz, ele nunca pressionou os cristãos a usá-la, muito menos a impôs a eles como necessária para a salvação. Desde então, essa persuasão não veio daquele que os chamou. Ele os deixa para julgar de onde deve surgir e sugere o suficiente que poderia dever-se a ninguém além de Satanás e de seus instrumentos, que por esse meio estavam tentando derrubar sua fé e obstruir o progresso do Evangelho, e, portanto, que os Gálatas tinham todos os motivos para rejeitá-lo e continuar firmes na verdade que haviam abraçado antes. Note: a fim de julgar corretamente as diferentes persuasões religiosas que existem entre os cristãos, interessa-nos indagar se elas vêm daquele que nos chama, se são ou não fundadas na autoridade de Cristo e de seus apóstolos. Se, após investigação, elas parecem não ter tal fundamento, por mais que os outros possam impô-las a nós, não devemos de forma alguma nos submeter a elas, mas rejeitá-las. Primeiro, o perigo que havia de propagação dessa infecção e a má influência que ela poderia ter sobre os outros são mais um argumento que o apóstolo insta contra o cumprimento de seus falsos mestres no que eles lhes imporiam. É possível que, para atenuar sua falha,
eles estivessem prontos para dizer que havia poucos daqueles professores entre eles que se esforçavam para atraí-los para essa persuasão e prática, ou que eram apenas alguns assuntos menores em que eles os cumpriam. Que, embora se submetessem à circuncisão e observassem alguns poucos ritos das leis judaicas, ainda assim não renunciaram ao cristianismo e passaram para o judaísmo. Ou suponha que o cumprimento deles até agora tenha sido tão defeituoso quanto ele poderia representá-lo, mas talvez eles possam dizer ainda que havia poucos entre eles que o fizeram, e, portanto, ele não precisava se preocupar tanto com isso. Agora, para evitar pretensões como essas e convencê-los de que havia mais perigo nisso do que eles imaginavam, ele lhes diz, verso 9, que um pouco de fermento leveda toda a massa, que toda a massa do cristianismo pode ser contaminada e corrompida por um desses princípios errôneos, ou que toda a massa da sociedade cristã pode ser infectada por um membro dela, e, portanto, eles estavam muito preocupados em não ceder neste único caso. Ou, se alguém o tivesse feito, esforçar-se por todos os métodos adequados para eliminar a infecção entre eles. Observe que é perigoso para as igrejas cristãs encorajar aqueles entre eles que entretêm, especialmente aqueles que se propõem a propagar erros destrutivos. Este foi o caso aqui. Uma doutrina que os falsos mestres foram diligentes em espalhar e para a qual alguns nessas igrejas foram atraídos, subvertia o próprio cristianismo, como o apóstolo havia mostrado anteriormente, e, portanto, embora o número de um ou outro deles possa ser pequeno, ainda assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se estes fossem permitidos, o contágio logo se espalharia cada vez mais. E se eles se deixarem ser impostos neste caso, isso poderia resultar em breve na ruína total da verdade e liberdade do Evangelho. 2. Para que ele pudesse conciliar a maior consideração com o que havia dito, ele expressa as esperanças que tinha a respeito deles. Verso 10. Tenho confiança em você, diz ele, por meio do Senhor, que você não terá outra mente. Embora ele tivesse muitos medos e dúvidas sobre eles, que foi a ocasião de usar tanta clareza e liberdade com eles, ele esperava que, através da bênção de Deus sobre o que havia escrito, eles pudessem ser levados a ter a mesma mente com ele e possuir e cumprir aquela verdade e aquela liberdade do Evangelho que ele havia pregado a eles e agora estava se esforçando para confirmá-los. Aqui, ele nos ensina que devemos esperar o melhor mesmo daqueles a respeito de quem temos motivos para temer o pior, para que eles fiquem menos ofendidos com as repreensões que ele lhes deu por sua instabilidade na fé. Ele coloca a culpa mais nos outros do que em si mesmos, pois ele acrescenta, mas aquele que o perturbar sofrerá seu julgamento, seja ele quem for. Ele estava consciente de que havia alguns que o perturbavam e pervertiam o Evangelho de Cristo, como o apóstolo havia mostrado anteriormente. E, portanto, embora o número de um ou outro deles possa ser pequeno, ainda assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se estes fossem permitidos, o contágio logo se espalharia cada vez mais. E se eles se deixassem ser impostos neste caso, isso poderia resultar em breve na ruína total da verdade e liberdade do Evangelho. 2. Para que ele pudesse conciliar a maior consideração com o que havia dito, ele expressa as esperanças que tinha a respeito deles. Verso 10. Tenho confiança em você, diz ele, por meio do Senhor, que você não terá outra mente. Embora ele tivesse muitos medos e dúvidas sobre eles, que foi a ocasião de usar tanta clareza e liberdade com eles, ele esperava que, através da bênção de Deus sobre o que havia escrito, eles pudessem ser levados a ter a mesma mente com ele e possuir e cumprir aquela verdade e aquela liberdade do Evangelho que ele havia pregado a eles e agora estava se esforçando para confirmá-los. Aqui, ele nos ensina que devemos esperar o melhor mesmo daqueles a respeito de quem temos motivos para temer o pior, para que eles fiquem menos ofendidos com as repreensões que ele lhes deu por sua instabilidade na fé. Ele coloca a culpa mais nos outros do que em si mesmos, pois ele acrescenta, mas aquele que o perturbar sofrerá seu julgamento, seja ele quem for.
Ele estava consciente de que havia alguns que o perturbavam e pervertiam o Evangelho de Cristo, como o apóstolo havia mostrado anteriormente. E, portanto, embora o número de um ou outro deles possa ser pequeno, ainda assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se estes fossem permitidos, o contágio logo se espalharia cada vez mais. E se eles se deixarem ser impostos neste caso, isso poderia resultar em breve na ruína total da verdade e liberdade do Evangelho. Terceiro, para dissuadir esses cristãos de dar ouvidos a seus professores judaizantes e recuperá-los das más impressões que causaram sobre eles, ele os representa como homens que usaram métodos muito vis e falsos para realizar seus desígnios, pois o haviam deturpado, que eles podem mais facilmente obter seus objetivos sobre eles. O que eles estavam tentando era levá-los a se submeter à circuncisão e misturar o judaísmo com o cristianismo, e, para melhor cumprir esse desígnio, eles divulgaram entre eles que o próprio Paulo era um pregador da circuncisão. Pois quando ele diz, verso 11, "E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão", parece claramente que eles relataram que ele o fez e que usaram isso como um argumento para prevalecer com os Gálatas a se submeterem a ele. É provável que eles fundamentassem este relatório sobre ele ter circuncidado Timóteo, Atos 16, verso 3. Mas, embora por boas razões ele tenha cedido à circuncisão naquele caso, ainda que ele fosse um pregador dela, e especialmente naquele sentido em que eles a impuseram, ele nega totalmente. Para provar a injustiça dessa acusação sobre ele, ele oferece argumentos que, se eles se permitissem considerar, não deixariam de convencê-los disso. 1. Se ele tivesse pregado a circuncisão, poderia ter evitado a perseguição. Se eu ainda prego a circuncisão, diz ele, por que ainda sofro perseguição? Era evidente, e eles não podiam deixar de sentir isso, que ele era odiado e perseguido pelos judeus. Mas que relato poderia ser dado sobre esse comportamento deles em relação a ele, se ele tivesse até agora simbolizado com eles a ponto de pregar a circuncisão e a observância da lei de Moisés como necessária para a salvação? Este era o grande ponto pelo qual eles estavam lutando, e se ele tivesse caído com eles aqui, em vez de ser exposto à raiva deles, ele poderia ter sido recebido em seu favor. Quando, portanto, ele estava sofrendo perseguição deles, essa era uma evidência clara de que ele não os havia cumprido. Sim, que ele estava tão longe de pregar a doutrina da qual foi acusado, que, em vez de fazê-lo, estava disposto a se expor aos maiores perigos. 2. Se ele tivesse cedido aos judeus aqui, então a ofensa da cruz teria cessado. Eles não teriam se ofendido tanto contra a doutrina do cristianismo como o fizeram. Nem ele e outros teriam sido expostos a tanto sofrimento por causa disso quanto eles. Ele nos informa, 1 Coríntios 1, verso 23, que a pregação da cruz de Cristo, ou a doutrina da justificação e salvação somente pela fé em Cristo crucificado, foi para os judeus uma pedra de tropeço. O que mais os ofendeu no cristianismo foi que, assim, a circuncisão e toda a estrutura da administração legal foram deixadas de lado, como se não estivessem mais em vigor. Isso levantou seus maiores protestos contra isso e os incitou a se opor e perseguir seus professores. Agora, se Paulo e outros pudessem ter cedido a essa opinião, que a circuncisão ainda deveria ser mantida e a observância da lei de Moisés unida à fé em Cristo como necessária para a salvação, então sua ofensa contra ela teria sido em grande medida removida, e eles poderiam ter evitado os sofrimentos que sofreram por causa disso. Mas embora outros, e particularmente aqueles que estavam tão ansiosos para caluniá-lo como pregador dessa doutrina, pudessem facilmente entrar nisso, ele não o fez. Ele preferiu arriscar sua facilidade e crédito, sim, sua própria vida, do que assim corromper a verdade e desistir da liberdade do Evangelho. Foi por isso que os judeus continuaram tão ofendidos contra o cristianismo e contra ele como seu pregador. Assim, o apóstolo se livra da censura injusta que seus inimigos lançaram sobre ele e, ao mesmo tempo,
mostra quão pouca consideração era devida àqueles homens que poderiam tratá-lo de maneira tão prejudicial e quanta razão ele tinha para desejar que fossem até cortados. Piedade prática reforçada. Obras da carne e do Espírito. Os frutos do Espírito. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Na última parte deste capítulo, o apóstolo exorta esses cristãos a uma piedade prática séria, como o melhor antídoto contra as armadilhas dos falsos mestres. Duas coisas especialmente ele pressiona sobre eles. Primeiro, que eles não devem lutar um com o outro, mas amar um ao outro. Ele lhes diz, verso 13, que eles foram chamados à liberdade, e ele deseja que eles permaneçam firmes na liberdade com a qual Cristo os libertou. Mas, no entanto, ele gostaria que eles tivessem muito cuidado para não usar essa liberdade como uma ocasião para a carne, para que não aproveitassem a ocasião para se entregarem a quaisquer afeições e práticas corruptas, e particularmente aquelas que poderiam criar distância e desafeição, e ser o motivo de brigas e contendas entre eles. Mas, ao contrário, ele os teria por amor para servir um ao outro, mantendo aquele amor e afeição mútuos que, apesar de quaisquer pequenas diferenças que possam existir entre eles, os dispunham a todos os ofícios de respeito e bondade mútuos, aos quais a religião cristã os obrigava. Observe, primeiro, a liberdade que desfrutamos como cristãos não é uma liberdade licenciosa. Embora Cristo tenha nos redimido da maldição da lei, ele não nos libertou da obrigação dela. O Evangelho é uma doutrina segundo a piedade, 1 Timóteo 6, verso 3, e está tão longe de dar um mínimo de tolerância ao pecado que nos coloca sobre as mais estrongas obrigações de evitá-lo e subjugá-lo. 2. Embora devamos permanecer firmes em nossa liberdade cristã, não devemos insistir nela para violar a caridade cristã. Não devemos usá-la como uma ocasião de conflito e discórdia com nossos companheiros cristãos, que podem ter uma mentalidade diferente de nós, mas devemos sempre manter um temperamento um para com o outro que nos disponha, por amor, a servir uns aos outros. Para isso, o apóstolo se esforça para persuadir esses cristãos, e há duas considerações que ele apresenta a eles para esse propósito. Primeiro, que toda a lei é cumprida em uma palavra, a saber,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 14. O amor é a soma de toda a lei. Assim como o amor a Deus compreende os deveres da primeira tábua, o amor ao próximo os da segunda. O apóstolo percebe o último aqui, porque está falando do comportamento deles um para com o outro. E quando ele usa isso como um argumento para persuadi-los ao amor mútuo, ele sugere que isso seria uma boa evidência de sua sinceridade em religião, e também um meio mais provável de erradicar as dissensões e divisões que estavam entre eles. Parecerá que seremos realmente discípulos de Cristo quando tivermos amor uns para com os outros. João 13:35. E, onde esse temperamento é mantido, se não extinguir totalmente as infelizes discórdias que existem entre os cristãos, ao menos irá acomodá-las tão abaixo que os resultados fatais delas serão evitados. 2. A triste e perigosa tendência de um comportamento contrário. Verso 15. Mas, diz ele, se em vez de servirem uns aos outros com amor, cumprindo assim a lei de Deus, vocês mordem e devoram uns aos outros, prestem atenção para que não sejais consumidos uns pelos outros. Se, em vez de agirem como homens e cristãos, eles se comportassem mais como bestas brutais, rasgando e dilacerando uns aos outros, não poderiam esperar nada como consequência disso, senão que seriam consumidos um pelo outro. E, portanto, eles tinham maior motivo para não se entregar a tais brigas e animosidades. Observe que conflitos mútuos entre irmãos, se persistidos, provavelmente resultarão em ruína comum. Os que se devoram uns aos outros estão a caminho de se consumirem uns aos outros. As igrejas cristãs não podem ser arruinadas senão por suas próprias mãos. Mas se os cristãos, que deveriam ser ajuda uns aos outros e alegria uns aos outros, são como bestas brutais, mordendo e devorando uns aos outros, o que se pode esperar, senão que o Deus de amor lhes negue sua graça, e o espírito de amor se afaste deles, e que o espírito maligno. Segundo, que todos eles devem lutar contra o pecado. E feliz seria para a igreja se os cristãos deixassem todas as suas brigas serem engolidas por isso, mesmo uma briga contra o pecado. Se em vez de morder e devorar uns aos outros por causa de suas opiniões diferentes, eles todos se colocassem contra o pecado em si mesmos e nos lugares onde vivem. É contra isso que estamos principalmente preocupados em lutar e, acima de tudo, devemos nos opor e suprimir. Para excitar os cristãos aqui e para ajudá-los aqui, o apóstolo mostra 1. Que há em cada um uma luta entre a carne e o espírito. Verso 17. A carne, a parte corrupta e carnal de nós, cobiça, luta com força e vigor contra o espírito. Ela se opõe a todas as moções do espírito e resiste a tudo que é espiritual. Por outro lado, o espírito, a parte renovada de nós, luta contra a carne e se opõe à vontade e ao desejo dela. E, portanto, acontece que não podemos fazer as coisas que gostaríamos. Como o princípio da graça em nós não nos permitirá fazer todo o mal que nossa natureza corrupta nos levaria a fazer, também não podemos fazer todo o bem que faríamos, por causa das oposições que encontramos por parte dessa natureza corrupta e carnal. Assim como em um homem natural há algo dessa luta, as convicções de sua consciência e a corrupção de seu próprio coração lutam uma contra a outra, as convicções suprimiam suas corrupções e suas corrupções silenciavam suas convicções. Assim, em um homem renovado, onde há algo de um bom princípio, há uma luta entre a velha natureza e a nova natureza, os resquícios do pecado e os primórdios da graça, e isso os cristãos devem esperar que seja seu exercício enquanto continuarem neste mundo. 2. Que é nosso dever e interesse nesta luta ficar do lado da melhor parte, ficar do lado de nossas convicções contra nossas corrupções e de nossas graças contra nossas concupiscências. Isso o apóstolo representa como nosso dever e nos direciona para os meios mais eficazes de sucesso nele. Se for perguntado, que curso devemos seguir para que o melhor interesse possa obter o melhor? Ele nos dá esta única regra geral, que se devidamente observada,
seria o remédio mais soberano contra a prevalência da corrupção. E isso é andar no Espírito. Verso 16. Digo, pois, andai no Espírito, e de modo algum satisfareis a concupiscência da carne. Pelo Espírito aqui, pode significar o próprio Espírito Santo que condescende em habitar nos corações daqueles a quem ele renovou e santificou, para guiá-los e ajudá-los no caminho do seu dever de agir sob a orientação e influência do Espírito bendito e de acordo com os movimentos e tendências da nova natureza em nós. E se este for nosso curso no curso normal e no teor de nossas vidas, podemos confiar que, embora não possamos ser libertados das agitações e oposições de nossa natureza corrupta, seremos impedidos de cumpri-la nas concupiscências dela, de modo que, embora permaneça em nós, contudo não obterá domínio sobre nós. Observe que o melhor antídoto contra o veneno do pecado é andar no Espírito, conversar muito com as coisas espirituais, pensar nas coisas da alma, que é a parte espiritual do homem, mais do que as do corpo, que é a sua parte carnal. Comprometer-nos à orientação da palavra em que o Espírito Santo torna conhecida a vontade de Deus a nosso respeito e no caminho de nosso dever, de agir na dependência de suas ajudas e influências. E como esse seria o melhor meio de preservá-los do cumprimento das concupiscências da carne, também seria uma boa evidência de que eles eram realmente cristãos, pois, diz o apóstolo, que é a parte espiritual do homem, mais do que as do corpo, que é sua parte carnal, para nos comprometermos com a direção da palavra na qual o Espírito Santo torna conhecida a vontade de Deus a nosso respeito e no caminho de nosso dever de agir na dependência de suas ajudas e influências, e, como esse seria o melhor meio de preservá-los do cumprimento das concupiscências da carne, também seria uma boa evidência de que eles eram realmente cristãos, pois diz o apóstolo, verso 18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como se ele tivesse dito, você deve esperar uma luta entre a carne e o Espírito enquanto estiver no mundo, que a carne lutará contra o Espírito, assim como o Espírito contra a carne. Mas se na tendência predominante e o rumo de suas vidas forem guiados pelo Espírito, se agirem sob a orientação e o governo do Espírito Santo e daquela natureza e disposição espiritual que ele forjou em vocês, se fizerem da palavra de Deus sua regra e a graça de Deus o seu princípio, aparecerá, portanto, que você não está sob a lei, nem sob a condenação, embora ainda esteja sob o comando, poder dela, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, versos 1 a 14. 3. O apóstolo especifica as obras da carne, que devem ser vigiadas e mortificadas, e os frutos do Espírito, que devem ser apreciados e produzidos. Versos 19, etc. E especificando detalhes, ele ilustra ainda mais o que está aqui. 1. Ele começa com as obras da carne, que, como são muitas, são manifestas. É disputa passada que as coisas de que ele fala aqui são as obras da carne, ou o produto da natureza corrupta e depravada. A maioria delas é condenada pela luz da própria natureza, e todas elas pela luz das Escrituras. Os detalhes que ele especifica são de vários tipos. Alguns são pecados contra o 7º mandamento, como adultério, fornicação, impureza, lascívia, pelo que se entende não apenas os atos grossos desses pecados, mas todos os pensamentos, palavras e ações que tendem à grande transgressão. Alguns são pecados contra o 1º e 2º mandamentos, como idolatria e feitiçaria. Outros são pecados contra o nobre e contrários à lei real do amor fraternal, como ódio, discórdia, emulações, ira, contendas, que muitas vezes ocasionam sedições, heresias, invejas e às vezes irrompem em assassinatos, não apenas dos nomes e reputação, mas até mesmo das próprias vidas de nossos semelhantes. Outros são pecados contra nós mesmos, como embriaguez e orgias, e conclui o catálogo com etc.
e dá um aviso justo a todos para cuidarem deles, pois esperam ver a face de Deus com conforto. Destes e de outros semelhantes, ele diz: eu vos digo, como já vos disse no passado, que aqueles que fazem tais coisas, por mais que se lisonjeiem com vãs esperanças, não herdarão o reino de Deus. Estes são pecados que, sem dúvida, excluirão os homens do céu. O mundo dos espíritos nunca será confortável para aqueles que se afundam na imundície da carne. Nem o Deus justo e santo jamais admitirá tal em seu favor e presença, a menos que primeiro sejam lavados e santificados e justificados no nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 11. 2. O apóstolo especifica as obras do Espírito, ou a natureza renovada, que, como cristãos, estamos comprometidos a produzir, versos 22 e 23. E aqui podemos observar que, como o pecado é chamado de obra da carne, porque a carne, ou a natureza corrupta, é o princípio que move e excita os homens a ele, então a graça é considerada o fruto do Espírito, porque procede totalmente do Espírito como o fruto procede da raiz. E, considerando que antes o apóstolo havia especificado principalmente aquelas obras da carne, que não apenas eram prejudiciais aos próprios homens, mas tendiam a torná-los prejudiciais uns aos outros, então aqui ele observa principalmente os frutos do Espírito, que tendiam a tornar os cristãos agradáveis uns aos outros, bem como fáceis para si mesmos. E isso era muito adequado à cautela ou exortação que ele havia dado antes, verso 13, para que não usassem sua liberdade como uma ocasião para a carne, mas pelo amor servissem uns aos outros. Ele nos recomenda particularmente amor, especialmente a Deus e uns aos outros por causa dele, alegria, pela qual pode ser entendido alegria na conversa com nossos amigos, ou melhor, um deleite constante em Deus, paz, com Deus e a consciência, ou uma pacificação de temperamento e comportamento para com os outros, longanimidade, paciência para adiar a raiva e um contentamento em suportar injúrias, gentileza, tal doçura de temperamento, e especialmente para com os nossos inferiores, que nos dispõe a ser afáveis e corteses, e fáceis de sermos suplicados quando alguém nos ofendeu. Bondade e beneficência, que mostra-se prontificar a fazer o bem a todos quando temos oportunidade. Fé, fidelidade, justiça e honestidade, naquilo que professamos e prometemos aos outros. Mansidão, com que governar nossas paixões e ressentimentos, de modo a não sermos facilmente provocados e, quando o somos, sermos logo pacificados. E moderação, na comida e na bebida e em outros prazeres da vida, para não sermos excessivos e imoderados no uso deles. A respeito dessas coisas, ou daqueles em quem esses frutos do Espírito são encontrados, o apóstolo diz: não há lei contra eles, para condená-los e puni-los. Sim, portanto, aparece que eles não estão sob a lei, mas sob a graça, pois esses frutos do Espírito, em quem quer que sejam encontrados, mostram claramente que são guiados pelo Espírito e, consequentemente, que não estão sob a lei, como o verso 18. E como, ao especificar essas obras da carne e os frutos do Espírito, o apóstolo nos orienta tanto sobre o que devemos evitar e nos opor, e o que devemos valorizar e cultivar, assim, verso 24, ele nos informa que este é o cuidado sincero e esforço de todos os verdadeiros cristãos. E aqueles que são de Cristo, diz ele, aqueles que são cristãos de fato, não apenas em exibição e profissão, mas em sinceridade e verdade, crucificaram a carne com as afeições e concupiscências. Como em seu batismo eles foram obrigados a isso, pois, sendo batizados em Cristo, eles foram batizados em sua morte. Romanos 6, verso 3. Então, eles estão agora sinceramente se empregando aqui e, em conformidade com seu Senhor e cabeça, estão se esforçando para morrer para o pecado, como ele morreu por eles. Eles ainda não obtiveram uma vitória completa sobre ele. Eles ainda têm carne, assim como espírito neles, e isso tem suas afeições e concupiscências, que continuam a causar-lhes grande perturbação, mas, como agora não reina em seus corpos mortais, de modo que eles obedeçam em suas concupiscências, Romanos 6, 12,
então eles estão buscando a total ruína e destruição dele, e colocá-lo na mesma vergonhosa e ignominiosa, embora prolongada morte, que nosso Senhor Jesus sofreu por nossa causa. Observe que, se nos aprovarmos como sendo de Cristo, como aqueles que estão unidos a Ele e interessados nele, devemos tornar nosso constante cuidado e negócio crucificar a carne com suas afeições e concupiscências corruptas. Cristo nunca reconhecerá como seus aqueles que se entregam para serem servos do pecado. Mas, embora o apóstolo aqui apenas mencione a crucificação da carne com as afeições e concupiscências, como o cuidado e o caráter dos verdadeiros cristãos, ainda assim, sem dúvida, também está implícito que, por outro lado, devemos mostrar esses frutos do Espírito que ele havia acabado de especificar. Este não é menos nosso dever do que aquele, nem é menos necessário evidenciar nossa sinceridade na religião. Não basta que deixemos de fazer o mal, mas devemos aprender a fazer o bem. Nosso cristianismo nos obriga não apenas a morrer para o pecado, mas a viver para a justiça. Não apenas para se opor às obras da carne, mas também para produzir os frutos do Espírito. Se, portanto, fizermos parecer que realmente pertencemos a Cristo, este deve ser nosso sincero cuidado e esforço, assim como o outro. E que era o desenho do apóstolo representar tanto um quanto o outro como nosso dever e como necessário para apoiar nosso caráter como cristãos. Pode ser deduzido do que se segue, verso 25, onde acrescenta: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isto é, se professamos ter recebido o Espírito de Cristo, ou que somos renovados no Espírito de Cristo, ou que somos renovados no Espírito de nossas mentes e dotados de um princípio de vida espiritual, façamos aparecer pelos próprios frutos do Espírito em nossas vidas. Ele já havia nos dito que o Espírito de Cristo é um privilégio concedido a todos os filhos de Deus, capítulo 4, verso 6. Agora ele diz: se professamos ser deste número, e como tal, obtivemos esse privilégio, vamos mostrá-lo por um temperamento e comportamento agradáveis a este. Vamos evidenciar nossos bons princípios por boas práticas. Nossa conduta sempre será responsável pelo princípio do qual estamos sob a governiça e o governo. Assim como os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, assim também os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Romanos 8, verso 5. Se, portanto, parecer que somos de Cristo e que somos participantes do seu Espírito, deve ser por não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devemos nos dedicar seriamente tanto para mortificar as ações do corpo, como para andar em novidade de vida. Arrequindículos. O apóstolo conclui este capítulo com uma advertência contra o orgulho e a inveja, verso 26. Ele já havia exortado esses cristãos pelo amor a servirem uns aos outros, verso 13, e os colocou em mente qual seria a consequência se, em vez disso, eles mordessem e devorassem uns aos outros, verso 15. Agora, como meio de engajá-los com um e preservá-los do outro, ele os adverte contra o desejo de vanglória, ou de dar lugar a uma afetação indevida da estima e aplausos dos homens, porque isso, se fosse tolerado, certamente os levaria a provocar um ao outro e a invejar um ao outro. Na medida em que esse temperamento prevalecer entre cristãos, eles estarão prontos para menosprezar aqueles que consideram inferiores a eles, e ficarão de mau humor se lhes for negado o respeito que pensam ser devido a eles. E eles também serão aptos a invejar aqueles pelos quais sua reputação corre o risco de ser diminuída. E assim é lançada uma base para aquelas brigas e contendas, que por serem inconsistentes com o amor que os cristãos devem manter uns pelos outros, portanto são muito prejudiciais à honra e ao interesse da própria religião. Portanto, este o apóstolo quer que nós vigiemos. Observe, a glória que vem dos homens é vanglória, a qual, em vez de desejarmos, deveríamos estar mortos a ela. Uma consideração indevida pela aprovação e aplausos dos homens é um grande motivo para as infelizes lutas e contendas que existem entre cristãos.